com a palavra de oração. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo teu cuidado às nossas vidas. Obrigado pelas lutas, pelas tempestades, pelas tormentas. Muito obrigado, porque em tudo isso temos aprendido e estamos aprendendo a olhar mais para Ti, a esperar mais de Ti e a depender mais de Ti. Espírito Santo, em nome de Jesus, toma posse, toma controle desta aula. Fala aos nossos corações, às nossas mentes. Abençoa, Senhor, a cada um que se dispôs a estar aqui. Aqueles que ainda não puderam estar, ou os que não poderão estar, tua poderosa mão possa alcançá-los, em abençoá-los e dar-lhes vitória nos momentos de dificuldades e de desafios, no poderoso nome de Jesus Cristo. Deus, guia esta aula. Fala aos nossos corações pela autoridade de tua palavra. E também, ó Deus, concede-me ânimo, força, saúde para continuar avançando, rompendo e administrando esta escola que tu tens nos confiado. A honra, a glória e a majestade damos a ti, agradecidos no bendito nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Meus irmãos, estamos hoje, pela bondade e misericórdia de Deus, se não me engano, é a quarta aula. Deixa eu conferir aqui, porque a memória não anda bem. Perfeito. Obrigado, irmão Kelson. Obrigado pela resposta da mensagem. Obrigado. Entendo que a correria é grande, mas muito obrigado. Deus continue. Ok. Perfeito, irmão Fernando. Obrigado pelo carinho da mensagem. Obrigado. Deus recompense. Lembre-se que no meio das minhas dificuldades e tormentas, não paro de orar pelo irmão Fernando. Aliás, todos vocês estão no meu caderninho de oração, né? Inclusive o irmão Fernando Cunha, que graças a Deus temos um carinho, um apreço, um respeito muito grande, como eu tenho por todos, por igual, e assim porque somos uma família, né? E como família temos que vencer juntos no poderoso nome de Jesus. Mas, ok. Nós estamos então hoje na... Isso, hoje é a nossa quarta aula. Nossa matéria vai findar, tá chegando ali o Ricardo, não é o Ricardão não, é o Ricardo. O Ricardão fica feio. Meu pai costumava dizer, não use essa expressão Ricardão, porque ela, ela tem duplo sentido, né? Ela não pega muito bem, mas tá ali o nosso irmão Ricardo. Fala comigo, irmão Ricardo. Chegou! Da paz do Paz do Senhor, Deus. Senhor a todos. Deus, olha que voz de trovão, meu Deus, Ricardo fala que treme a tela, né? Eu não sei se a tela é a mesma que eu tropecei aqui, mas acho que é feito, né? Da reverberação da voz do irmão Ricardo. É voz de autoridade, é voz de trovão, graças a Deus. Meus irmãos, Amém. quantos ouviram o nosso áudio? Nós deixamos um áudio de um pouquinho mais de 3 minutos. Quantos ouviram? Quantos ouviram? Nós deixamos o áudio. Isso, agradeço por terem ouvido, agradeço a paciência, agradeço o carinho de vocês e também, mais do que nunca, agradeço as vossas orações, né? Estamos passando aí um momento um pouquinho apertado, mas a gente vai vencer, né? A gente vai vencer, a gente vai superar. Eu não tenho tanta fé como vocês, mas eu vou vencer. Vocês têm muito mais fé do que eu, muito mais fé. Mas eu estou me esforçando para ter a fé do evangelista Alexandro, a fé da irmã Gleice, estou me esforçando para ter a fé do irmão Ailson, estou me esforçando para a fé de todos vocês, que é uma fé enorme, gigante, né? A minha é a minha é de um grãozinho de mostarda, mas eu sei, eu tenho algo que me permita só confidenciar isso aqui, tá? Lá na palavra de Deus, na epístola de Tiago, capítulo 5, né? Diz um texto que eu amo. Eu amo toda a Bíblia, mas esse texto me chama muita atenção. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Quantos se lembram desse texto? E aqui nós somos quantos? Quase 15 justos. Se um tem efeito, imagine de mais de 15 que nós somos aqui. Então, meus irmãos, eu conto com as vossas orações, que vão fazer tremer o céu e a terra e vão nos dar a cada um de nós as vitórias que necessitamos no poderoso nome de Jesus. Quem está precisando aqui de vitória em alguma área da sua vida? Isso, então vamos estar intensificando, vamos estar orando intensamente uns pelos outros e vocês vão ver coisas que nunca viram acontecer nas vossas vidas, né? Milagres. Mas dependemos que fiquemos assim, unidos,
orando pela irmã Vanderléia Santana, pela Vanderléia Almeida, pela nossa irmã Flávia Pital, pelo Robert. Irmãos, vamos intensificar, orar uns pelos outros. Você vai lá no grupo, pega o nome de cada aluno e começa a apresentar. Senhor, abençoa a Ilson, abençoa a irmã Deli, usa o meu irmão Fernando, abençoa o Kelso, derrama o teu poder sobre o Ricardo. Irmãos, se a gente entrar pesado na oração, Satanás vai bater em retirada no Em poderoso nome nome de de Jesus. Jesus. As enfermidades vão ser curadas, os oprimidos vão ser libertos. Salamanagaxébias. Nós vamos ver milagre. Se você não Amém. está vendo milagre, você vai ver no momento que a Amém. gente lançar a mão mais da vida de oração. Não estou dizendo que você não tem essa vida de oração, mas vamos pegar pesado porque nós vamos ver coisas grandes da parte de Deus. Página 4, Evangelho de Lucas. Nós temos ainda 2 aulas pela frente. É uma matéria muito ampla, embora estamos estudando 4 evangelhos e agora vamos desenvolver um pouquinho sobre o Evangelho de Lucas. Não é? Está aqui na apostila, né? Lucas. Este evangelho foi escrito para os gentios, para os gregos convertidos. Lucas fala como um historiador da salvação. Tem um propósito claro, afirmado logo no início do seu evangelho. Está lá nos primeiros 4 versículos deste evangelho, Lucas capítulo 1, verso 1 ao 4, que diz: Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos, que entre nós se realizaram conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo que desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades que foste instruído. Nós estamos recapitulando, né? Nós já falamos um pouco sobre o Evangelho de Lucas, né? Mas aqui nós estamos então recapitulando, certo? Já sabemos que o Lucas, segundo a Bíblia, primeiramente ele foi médico, mas a história nos ensina que ele foi geógrafo, biólogo e historiador. Muito interessante, né? Embora só a Bíblia, lá em Colossenses capítulo 4, verso 14, o menciona como médico amado. Outra coisa interessante, né, que Lucas acompanhou Paulo em suas viagens missionárias e, portanto, acredita-se que o médico amado era membro da igreja de Antioquia da Síria. Muito interessante. Interessante a visão paulina revelada nos escritos de Lucas. É normal, porque Lucas foi, não é, discípulo direto do apóstolo Paulo, então é normal que as características de Lucas, né, trazem as características também ao mesmo tempo do próprio apóstolo Paulo. Aqui temos essas 2 colocações que nos deixam bem entendidos porque Lucas teve a influência, ou tem a influência paulina. Independência dos novos convertidos gentios em relação aos princípios judaicos dos primeiros discípulos. Isso deixa bem claro, sobretudo no livro de Atos dos Apóstolos. Não perdendo, todavia, a noção de que o lugar berço da fé evangélica era, portanto, onde os líderes da igreja, os apóstolos, continuavam, e era Jerusalém. Eu não vou ler, né, os 2 textos que tem pela frente, já lemos na aula passada. Alguém se lembra qual era o outro nome que no passado foi conhecido o livro de Atos dos Apóstolos? O livro de Atos Atos dos do Apóstolos. Espírito Santo. Atos do Espírito Santo. Procure ter isso anotado, não se esqueça que era o outro nome no passado, né? Em algumas Bíblias antigas, você não vai ler Atos dos Apóstolos, se dão Atos do Espírito Santo. Vamos aqui os slides, vamos somente fazer uma outra, um outro apanhado para nós compreendermos um pouquinho melhor a importância deste evangelho. Deixa eu aqui fazer os ajustes. Isto, perfeito. Maravilha. Quantos estão enxergando os slides? Quantos estão enxergando? Maravilha. Lucas, então, enfatiza o divino homem perfeito. Vamos lá.
Em Lucas, Jesus é o homem perfeito. Lucas 19, 9 e 10. E disse-lhe Jesus: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O propósito deste livro é apresentar um relato preciso da vida de Cristo, homem e Salvador perfeito. Panorama do Evangelho de Lucas. Olha só, Lucas deixa claro que ele não foi testemunha ocular daquilo que escreveu. Lucas 1:1. Segundo, Lucas escreveu especialmente para o povo grego, cuja missão era melhorar o homem moral, intelectual e fisicamente, cujo ideal era o homem perfeito. Número 3, Lucas escreve para mostrar que tinha conhecido o homem perfeito tão desejado pelos gregos, Jesus, e que bastava se espelhar nele e seguir seus ensinos para caminhar rumo à perfeição futura. 4, ele fornece informações minuciosas sobre o nascimento de Cristo, bem como sobre o momento histórico do mundo naquele período. Número 5, Lucas. Ele é o único que retrata a infância de Jesus, mostrando seu desenvolvimento naturalmente e sua submissão a José e Maria. 6. Lucas é o evangelho dos desprezados, fala do bom samaritano, do publicano, do filho pródigo, de Zaqueu e do ladrão da cruz. 7. Lucas mostra Jesus chorando pela cidade de Jerusalém. 8. Lucas mostra que a salvação de Jesus não é apenas para os judeus, mas também para os gentios. Lucas, como já falamos, era um médico grego, porém cristão. Sabemos que ele era companheiro e amigo íntimo de Paulo, participando de vários momentos de sua vida missionária. Chamado por Paulo de médico amado e cooperador, de acordo com Filemão, verso 24, ele escreveu o Evangelho e o livro de Atos. Já falamos, o Evangelho de Lucas foi escrito para os gregos. Teófilo é o receptor do livro, é o mais completo dos evangelhos. Ele faz referências a enfermidades e diagnósticos, ele enfatiza o relacionamento de Jesus com as pessoas, a oração, os milagres, a participação dos anjos no nascimento de Jesus e dá total atenção à participação das mulheres em vários acontecimentos. Características, algumas deste evangelho. Número 1, é o evangelho de cânticos e louvor. Quer falar sobre cânticos e louvor? Vai lá no evangelho de Lucas, porque descreve vários cânticos de Maria, de Zacarias, dos anjos, de Simeão. É um evangelho de oração. Quer ministrar uma palavra sobre oração? Vai no evangelho de Lucas. Ele mostra a vida de oração que Jesus teve. É o evangelho da mulher. Quer falar sobre a mulher na Bíblia, nos evangelhos? Vai lá em Lucas. Ele faz questão de destacar a atenção de Jesus a este grupo excluído na sua época. Destaque para Maria, Isabel e dentre outras. 4, é o evangelho dos pobres e proscritos. Lucas mostra o trabalho de Jesus em abençoar os pobres e negligenciados e corruptos. Maria Madalena, a mulher com fluxo, as meretrizes, o filho pródigo, Lázaro, os coxos, os convidados para o banquete, etc. 5, é o evangelho para os gentios. 6, é o evangelho para os gregos. O grego era o representante da razão e os filósofos se sentiam na obrigação de aperfeiçoar o homem, a começar pelo conhecimento. Lucas escreve para mostrar que já encontrou o homem perfeito idealizado pelos gregos. 7, é o evangelho artístico. Ele narra a história com muita habilidade e estilo peculiar. Olha só, como já falamos, ele é o evangelho para os gentios. Os detalhes descritos por Lucas deixam claro que ele escrevia para pessoas que nada conheciam do Antigo Testamento. Interessante, Lucas não começa com Abraão, representante dos judeus, e sim com Adão, representante da raça humana. Vamos então agora a João. Isso mesmo, entrando na apostila, Evangelho segundo João, lá na apostila, por gentileza. João para a igreja em tempos difíceis. Então, o Evangelho de João ele é todinho canalizado para uma linguagem personalizada à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo.
João também deixa claro o propósito do seu evangelho, lá em João capítulo 20, versículos 30 e 31. Olha o que diz lá, ó. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Sem problema, irmão Joel. O irmão está com problema, mas está nos enxergando. Confere? Está nos enxergando, está nos vendo. Diga sim ou não. Vamos Sim, eu lá. tô vendo e ouvindo, só não tô Maravilha. é Só porque hoje não que nós consigo vamos. configurar a câmera, não. Mas tranquilo, só hoje que não vamos ver o seu sorriso, a sua alegria. Oh, meu Deus, vamos ficar triste hoje que a gente não vê o rostinho abençoado do irmão Joel. Mas próxima aula a gente tira o desconto. Vamos lá. Valeu. Como já falei, lá em João 20, 30 a 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Alguns historiadores da história paralela, como Suetônio e Plínio o Grande, né, que foram historiadores romanos, eles têm documentação que provam que Jesus, no seu ministério, pudesse ter realizado mais de 350 milagres. Eu, particularmente, acredito neste número, né? Porque, como já está aqui bem claro, né? O que está registrado no Evangelho de João, como entendo nos demais evangelhos, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, não é? O Filho de Deus, e que para crendo tenhais vida em seu nome. A minha câmera, a minha tela teve aqui uma mudança, voltou ao normal. Pronto, voltou, Teve a uma minha rápida. também. Houve uma rápida mudança de configuração. De vez em quando o Zoom faz isso, né? Dá esse susto pensando que vai parar tudo, mas não para, não, gente. A gente está aqui continuando. Então, meus irmãos, o que nós lemos nos evangelhos a título dos milagres do Senhor Jesus Cristo, eles foram registrados de uma maneira limitada, objetivando que crescêssemos, né? Que fortalecesse a nossa fé. Vamos ser sinceros, valeria a nível de quantidade aprendermos ou conhecermos mais de 300 milagres? Eu vou ser sincero, até ficaria difícil para nós memorizarmos, né, a ocorrência de mais de 300 milagres. O que já lemos, eu quero entender que é o suficiente para fortalecer a nossa fé, tá? Mas a quantidade dos milagres narrados não se limitam ao que nós lemos, mas repito, esses historiadores Suetônio e Plínio o Grande, eles têm documentação que provam que poderia ter sido mais de 300 a 350 milagres que Jesus houvesse realizado. Claro, o Filho de Deus pode fazer o que nenhum de nós podemos fazer. Em João, vemos com a maior clareza possível que Jesus é o Messias, Deus Filho que se fez carne. Vamos aqui fazer voltar a fita para a gente procurar não se esquecer. Significado da palavra Messias. Alguém está se lembrando? Significado da palavra Messias. O ungido. O ungido. Messias é uma palavra hebraica. Guarde isso. Mas ela tem um correspondente no grego, que é falado por cada um de nós constantemente quando reconhecemos o Filho de Deus. Qual seria a palavra hebraica correspondente ao ungido ou Messias? Perdão, a palavra grega, desculpe. Messias é uma palavra hebraica, mas existe um correspondente no grego que todos nós constantemente falamos quando nos referimos à pessoa do Senhor Jesus. Lembram-se? Cristo? E a Machia? Não, grego, não hebraico, grego, grego. Grego. Messias ou Machia seria ungido em hebraico. Agora eu quero saber se vocês estão se lembrando qual seria o correspondente de ungido no grego.
E olha que nós falamos todo o tempo, quando nós reconhecemos a pessoa de Jesus, de Jesus. Cristo? Cristo. Jeová? Cristo. Anote aí, Cristo é o correspondente no grego de Messias. Ambos, Messias e Cristo, significam a mesma coisa, o ungido. Já Yoshua seria no hebraico e Jesus seria no grego, que ambos significam Salvador. Então, o nome do nosso Senhor é Salvador ungido. Jesus, Yoshua no hebraico, Jesus no grego, Machia ou Messias, ungido no hebraico, ou Christos ou Cristo no grego, tá? Procura não se esquecer disso, porque é importante você ter isso em mente para entender a divindade que o Evangelho de João nos apresenta da pessoa de Jesus Cristo. Está ali em João 18. Ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. João 4, 24, 25. Replicou-lhe a mulher: Eu sei que vem o Messias. Estão vendo aqui no texto? Que se chama o Cristo, porque essa é a forma do grego. Quando ele vier, há de nos anunciar todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Eu o sou, que eu que falo contigo. João escreve para levantar o ânimo de uma igreja em perseguição que a essa altura era formada quase totalmente por irmãos que não haviam visto Jesus pessoalmente. O autor do quarto evangelho retransmite aos seus ouvintes as experiências de contato mais íntimo com Jesus Cristo. Ao lermos João, não falta muito para nos sentirmos caminhando com o Mestre e ouvindo-o conversar, porque João esteve bem agarrado, bem próximo de Jesus. Só lembrando, Jesus chamou a 12 discípulos originais. O Evangelho de Mateus, capítulo 10, chega a nos informar que ele chegou a ter 70 ou 72 discípulos, de acordo com as traduções. A Bíblia, nos 4 evangelhos, nos informa que Jesus teve um círculo íntimo de 3, Pedro, Tiago e João. Mas desses 3, só um esteve ao pé da cruz no momento da sua crucificação. Quem foi este um? João. Quem foi? João. João, exato. Procure não se esquecer disso, que é muito importante termos em consideração que o Evangelho de João, ele apresenta a divindade de Jesus, ele revela a divindade de Jesus. Vamos então conhecer algumas particularidades deste evangelho, que ele é riquíssimo, riquíssimo, riquíssimo. João enfatiza Jesus Cristo. João foi um dos primeiros apóstolos de Jesus. Seu nome, Yohanan, vem do hebraico e significa Yahweh tem sido gracioso. O versículo-chave do Evangelho de João: Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Antes de eu avançar, estava me esquecendo aqui de fazer 2 perguntas. E estas perguntas, se o aluno que responder é o pacote, 2 em 1, é o combo. Então não tem meio ponto, tá? Ou é tudo ou nada. Ó, 75 pontinhos para o primeiro aluno que responder a pergunta, que é 2 em 1. 2 em 1. Em que texto das Escrituras Sagradas lemos exatamente o momento que a Igreja de Cristo conhecerá a Jesus, física e pessoalmente? Meu Deus. Segundo texto, aonde está registrado livro, capítulo e versículo, quando vamos conhecer o rosto do Pai Celestial? Então, a primeira pergunta:
Qual texto que nos mostra que vamos ver o rosto do Senhor Jesus Cristo e quando? Não apenas dizer o texto, mas dizer quando. Segunda pergunta. O texto que nos revela que nós veremos o rosto do Pai Celeste. E quando isso vai acontecer? Vamos lá. 75 pontos. Para o primeiro aluno que soltar. Silêncio no tribunal. Rapaz, eu sei que eu já falei disso uma ou duas vezes em aulas anteriores aqui na turma da terça. Por isso, como é importante você, eu vejo ali nossa irmã Vanderlei Almeida, ela anota tudo. Eu Ela vai, anoto. Eu estou aqui olhando aqui. ela é secretária, ela é taquígrafa, né? Eu já fui em várias cortes no Brasil e nas cortes do Brasil tem aquele elemento que está ali, ó. Ou então escrevendo, é o chamado taquígrafo. Aqui também nos Estados Unidos tem. É porque quando a gente faz faculdade, né, o professor ele fala muitas coisas que não tá no não aparece na matéria, aparece no que ele explicando. Então, se você não pegar e não Isto, anotar, você, na hora de uma prova, que cair aquela questão que ele exato, falou, você não vai exatíssimo. saber, porque você não vai lembrar. A senhora pegou a veia da ideia. A coisa funciona mais ou menos parecida aqui conosco. Sim, Temos a na faculdade é apostila, assim, temos Uhum. eu uso um estilo de faculdade, né? Embora leve para não pesar ninguém, Eu já mas percebi. eu uso a didática, essa é a palavra, eu uso a didática, a Aham. estratégia de faculdade. Só que um nível um pouco mais leve para não pegar pesado, porque nós estamos num curso básico. Tá? Quando chegarem no bacharel, os que chegarem vão entender que ele é um pouquinho mais elevado. O importante é que o aluno tenha em consideração que ele tem a apostila, ele tem os slides, não é verdade? E a explicação que damos em sala de aula. Se você está ligado e anotando, os três vão se completar. Agora, o aluno que não está ligado e não anota, aí fica um pouquinho complicado. Dei tempo, né? Mas ninguém respondeu. O irmão Joel conseguiu, o irmão Joel. Parabéns, irmão Joel. Pastor, Fale. seria 2 Coríntios? Não. Ô, pastor, Eu voltei porque aqui em Quem João falou? Quem falou? fala que nós o veríamos, né? Fala de Jesus, o divino, que nós o veríamos face a face. Aonde está esse texto, por favor? Se a senhora me der, aí a senhora está na metade do caminho. Só que eu não posso dar o ponto pela metade. Vamos chegar A senhora está no meio do caminho. 1 Coríntios, capítulo... Não, esquece 1 de Coríntios. Alguém está com um som criando uma interferência no fundo. Eu não sei quem está vendo uma distorção aí. Alguém está com o áudio aberto e está criando uma distorção no fundo. Se puder fechar o seu áudio, se não está respondendo a pergunta. Tá forte aqui. Eu vou ter que fechar aqui do meu lado. Deixa eu fechar aqui do meu lado. Seria João 1,18. Não. Deixa eu fechar aqui do meu lado, porque está muito, muito forte a interferência. Uau. Isto. Eu fui obrigado a fechar. O aluno que tiver a resposta, só abrir o áudio, por favor. Porque eu não sei da onde está saindo essa interferência. Ninguém conseguiu? Não? Uma pena. Queria dar 75 para dar uma alegria no seu coração. Não. Ainda não. Ricardo está tentando, né? Está jogando com força a bola para entrar na rede, mas não está encaixando. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2. Procure anotar aí. Primeira carta de João. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo de número 2. Anote, tem que anotar isso para não esquecer nunca mais. Aonde lemos na Escritura Sagrada o momento que estaremos conhecendo o rosto do Senhor Jesus e quando será esse momento?
Diz lá, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Anotou? Isso vai ser quando? No momento exato do arrebatamento da igreja. Povo de Nagasaki, eu não vou entrar nos detalhes, mas já estaremos, se Deus quiser, com a ajuda de Deus e pelo convite do nosso querido evangelista Alexandre dos Santos, com a segunda rodada de escatologia. É isso mesmo, gente. Fresquinho, vamos trazer os assuntos atuais que estão fervendo aí fora, né? Tanto o governo que estamos vivendo aqui do presidente Donald Trump, como o que está acontecendo na Europa. Você não está entendendo, irmão. O que está acontecendo na Europa está engatilhando violentamente o quadro profético. Esse movimento que está ocorrendo entre a Rússia e os Estados Unidos, a guerra da Ucrânia. Ih, irmãos, acho que o evangelista Alexandre, o povo não vai dormir direito, não. O povo não vai, depois desse segundo, aí o povo vai ficar com a adrenalina lá nas nuvens, porque nós vamos trazer todos os fatos, os últimos fatos dos últimos 2 anos no cenário das Escrituras Sagradas, né? Depois o nosso querido irmão vai anunciar tudo direitinho, aí nós postaremos aqui no grupo, né? E quem puder participar conosco, né? Vai ser no finalzinho de maio, início do mês de junho, segundo seminário de escatologia. Você não vai dormir direito, eu te garanto, porque o nosso Cristo está nas nuvens, já está, né, com o pezinho esperando para regressar. Maranata. Anotaram? E a segunda pergunta: onde lemos nas Escrituras Sagradas que vamos conhecer o rosto do Pai? E qual e quando será isto? Apocalipse capítulo 22. Apocalipse capítulo 22, versículo de número 4. Mas eu quero ler o contexto para você entender. Se eu leio 4 sozinho, você não vai entender. Então temos que interpretar o texto pelo contexto. Apocalipse 22, 1. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Preste atenção aqui, ó, 2 tronos, de Deus e do Cordeiro. Está se referindo a quem? Deus, ao Pai Celestial. Ao Cordeiro, a quem? A Jesus Cristo. Anotaram? Aí são 2 tronos. O trono de Deus, que é do Pai, e o trono do Cordeiro, que é Jesus Cristo. Versículo 2. No meio da sua praça e de uma outra da banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês a mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Aqui, por curiosidade, a primeira vez, desde o Jardim do Éden, que existe o registro da árvore da vida. Preste atenção, na Bíblia só tem 2 registros da árvore da vida. O primeiro lá em Gênesis capítulo 3. Depois que o homem, o Adão e Eva pecaram. E aí Deus colocou um querubim, estão lembrados? Para guardar o caminho que ia para a árvore da vida. Depois desse texto lá de Gênesis capítulo 3, não se menciona em nenhum outro lugar da Bíblia sobre a árvore da vida. E ela vai aparecer aqui agora. Apocalipse 22, 2. Ela aparece aonde? Na Nova Jerusalém, que desce da terra. Uau! Procura na Nova Jerusalém. Desce para a terra, aparece aqui a árvore da vida lá dentro. Que coisa tremenda. Versículo 3. E ali aonde? Na Nova Jerusalém, que agora já está na terra, né? Que no capítulo 21 ela desce, começa a descer do céu. E no capítulo 22 ela já está nos novos céus e na nova terra. 22, 3. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Preste atenção, de novo, está mencionando o quê? Os 2 tronos. O trono de Deus, quem? O Pai. E o trono do Cordeiro, quem é? O Filho. Agora, observa com atenção o versículo 4. E verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome.
Rosto de quem? Do Pai. Porque o rosto do Filho já vamos ver no dia do arrebatamento. 1007 anos no calendário humano, ou seja, passa o tempo da tribulação, 7 anos. Passa o milênio, 1000 anos, ou seja, 1007 anos terrestres. Depois, vamos então ter a experiência da Nova Jerusalém descendo dos céus. E aí eu e você vamos ver o rostinho do Pai Celeste. Meu Deus! E o rosto do Espírito Santo? Esquece. O Espírito Santo é Espírito. Como é que você vai ver o rosto de um Espírito? O Pai também é Espírito? É, mas esse é um mistério, gente, que vai ser revelado para nós nessas duas ocasiões, na ocasião do arrebatamento e na ocasião da Nova Jerusalém. Anotou? Queria dar o 75 para alguém, mas deixa quieto. Vou ainda dar, vou ainda dar. Alguém aí vai pegar uma resposta assim, ó. Anotaram então? Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2, Apocalipse 22, 4. Fala comigo. E lá em Mateus também já, no Sermão da Montanha, Jesus também já falando sobre Mateus 5, 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Aí é uma inferência. É importante deixar isso claro. O que é uma inferência? É uma abordagem indireta, mas não está falando diretamente a pessoa do Pai. Mais direto está em Apocalipse 22, 4. Ou seja, Jesus aí insinua. Ele não é específico aqui, entende? Então, ali naquele momento, ficou na mente dos seus interlocutores que eles iam ver Jesus, porque Jesus estava representando automaticamente a pessoa de Deus, né? Lembra-se que Jesus falou lá em João 14? Quem vê a mim, vê ao Pai. Então, quando ele fala isso lá em Mateus, o que está na mente das pessoas? Não, vamos ver o rosto de Jesus. Só que Jesus não estava falando isso. Estava falando indiretamente a pessoa do Pai. Já Apocalipse 22, 4 é mais claro, porque separam as duas coisas, né? Trono de Deus, trono do Cordeiro, e verão o seu rosto, e terão o seu nome escrito aonde? Na testa. Mas o Kelvin não está errado, não. Mas o texto mais direto é Apocalipse 22, 4. Anotado? Vamos voltar lá, porque João tem muito mistério para nos ensinar. Meu Deus. Vamos voltar para João. Está lá o texto-chave, o versículo-chave do Evangelho de João. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João capítulo 20, versículo 31. O propósito do Evangelho de João é comprovar que Jesus é o Filho de Deus e que todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Em João, Jesus é o único e suficiente Salvador. Panorama deste evangelho. Número 1. João era judeu, filho de Zebedeu. Cuidado, a Bíblia fala de vários Joões. E temos que ter o cuidado para identificar quem é o autor do evangelho que leva o nome de João. Filho de Zebedeu, Marcos 1, 19 e 20. Ele revela conhecimento dos usos e costumes característicos dos judeus, purificação, etc. 2. João foi um dos 12 discípulos de Jesus. Ele foi chamado pelo próprio Cristo para segui-lo. Está lá escrito em Mateus 4, 21, Lucas 5, 10, 11. 3. João foi uma testemunha ocular daquilo que escreveu. Ele conviveu diretamente com Jesus e viu todos os acontecimentos que descreve no seu evangelho. 4. João era um dos 3 amigos mais chegados a Jesus. 5. João escreveu também 3 epístolas, cartas e o livro do Apocalipse. Algumas características deste evangelho. É o evangelho de festas. Meu Deus! Ele descreve as festas tradicionais dos judeus, requeridas por Deus na lei do Antigo Testamento. Okay? Muita atenção aqui, irmãos. Muita atenção. Antes que a nossa irmã Gleice está ali já levantando a mão. Este é o único evangelho que faz a referência da festa da Páscoa, mas na verdade em 3 anos diferentes. João 2, 13 e 23 fala da primeira Páscoa, aí é 1 ano.
Depois fala da festa dos judeus em João 5:1. Um ano depois, outra festa da Páscoa, que era chamada de Segunda Páscoa. Depois outra festa, lá em João 7:2. Aí entra lá a festa da dedicação, João 10:22. Aí no outro ano, não é que na verdade foram 3 anos seguidos. Lembre-se que o ministério de Jesus durou 3 anos na face da terra. Então, em cada ano do ministério de Jesus foi comemorada uma primeira, uma segunda e uma terceira Páscoa. Então, temos que ter muito cuidado que cada Páscoa aconteceu em um dos 3 anos do ministério do Senhor Jesus Cristo. Irmã Gleice, sua pergunta, por gentileza. Pastor, João era primo de Jesus? Sim, acredita-se que houvesse um relacionamento de parentesco, e quando nós vamos fazer a árvore genealógica de Jesus, lá por Mateus e por Lucas, poderia ser primo de segundo grau, não primo direto, entende? De segundo grau. Houve um tempo que os escritores afirmaram que poderia ter sido irmão. Até hoje há uma pequena polêmica entre os historiadores. Irmão ou primo? Eu fico com as abordagens de Flávio Josefo, Heródoto e Eusébio de Cesareia, que concordam com uma documentação que sustenta que Jesus e João eram entre si primos. Robert levantou ali a mão, por gentileza. Pastor, se João foi testemunha ocular de todos os fatos que descreve no livro dele, ele estava junto de Jesus no poço quando Jesus encontra a mulher samaritana? Acredita-se que sim. 100% sim. 100% sim. Porque quando ele chega, né? Porque há uma distância. A gente tem que observar isso aqui, olha. Sendo ele uma testemunha ocular, o que ele viu com seus olhos, à distância, Jesus e a mulher samaritana. Concorda comigo? Ele viu a distância. Mas como é que ele desenvolveu a narrativa? A Bíblia não nos dá formas ou fontes para entendermos como é que ele desenvolveu a narrativa. Aí quando você estuda o pano de fundo histórico e cultural, vai descobrir que era normal Jesus estar junto de João, e João, segundo os historiadores Eusébio de Cesareia, Joséfo e Heródoto, ele era uma espécie de redator ou secretário do ministério do Senhor Jesus. Algo mais ou menos assim. Eu te vi conversando com aquela mulher, mestre. Quem era ela? Quer saber quem é? Pega aí a tua tableta e começa a escrever. Aí Jesus resumiu, né, em poucas palavras, o porquê daquele encontro. É óbvio que quando o acontecimento acontecia ali, como diz a garotada, na boca da urna, não havia necessidade de João perguntar a Jesus detalhes do acontecimento, porque ele estava ali. 87% de tudo que João escreve, ele esteve ali, no ato exato do acontecimento, como o apedrejamento da mulher adúltera e várias outras situações. Mas outras, João não estava 100% presente, mas ele estava acompanhando o quê? O entorno. É um negócio interessante, né? Porque esse é o estilo literário do evangelista João. O evangelista Alexandre também tem uma abordagem a fazer. Pastor, sobre essa pergunta que o Robert fez, eu fiquei encucado aqui também, porque o verso 8 vai falar que os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Então, no caso, aqui está falando que os discípulos foram. No caso, dá a entender, no caso, então, que Jesus poderia ter passado o fato para João. Não dá a entender que ele estava presente. Pelo fato que eles foram... É exatamente o que eu estou abordando agora. 87%, se a gente vai estudar mais a fundo, vamos então às estatísticas. 87% de toda a narrativa do Evangelho de João, João estava presente ali, ó, com seus olhos, olhando, presenciando e, obviamente,
registrando. Quem está me entendendo, gente? Mas 13% dos fatos João não estava captando com seus olhos, ou seja, não estava ali presente, mas ele estava envolvido no entorno de Jesus. E ele era o redator, né? A Bíblia não dá detalhes, mas os historiadores deixam bem claro que João ele registrava, ele era uma espécie de redator ou secretário, que era muito comum isso na cultura judaica. E essa cultura ela passa da parte dos publicanos. Quem eram os publicanos? Os cobradores de imposto. E os cobradores de imposto eles mantinham um registro escrito obrigatório da parte do Império Romano, os nomes das pessoas a quem ele coletava os impostos. Este hábito de registrar a coleta de impostos, sem dúvida, influenciou aos discípulos de Jesus. E o que mais praticou esta influência literária de registro, sem dúvida nenhuma, foi o evangelista João. Irmã Gleice. Estava aqui vendo aqui o desenrolar da história, e aí Uhum. fala no versículo 27, né, que naquele momento chegaram os seus discípulos e maravilharam-se de encontrá-lo falando com a mulher, mas Exato. nenhum deles perguntou, né, que queres ou por que falas com elas. Talvez nenhum dos discípulos que, no caso, acho que João, por ser mais próximo dele, né, talvez ele teve a coragem de perguntar, né? Exatíssimo. 100% correto. Só por causa dessa sua abordagem, minha irmã, recebe aí 50, por favor. 50, 50. Olha lá. Olha a conclusão tremenda, né? Irmã de ministro do Evangelho é outro assunto, com todo respeito. A unção passou do vizinho e já alcançou a vizinha do outro lado. Parabéns, né? A senhora tem vantagem de de ter o seu vizinho, né? Que é o seu irmão. Deixa aqui anotar para ficar registrado. A nossa irmã Gleice Cake levou 50 pontinhos de reforço na sua nota. Os discípulos definitivamente Pastor, tinham uma aproximação com Jesus, mas nada comparado com Pedro, Tiago e João. Kelson. o pai de João, Zebedeu, Perfeito. ele Exato. era esposo, ele era marido de Salomé, certo? Corretíssimo. E Salomé era irmã de Maria, mãe de Jesus. Corretíssimo. Então, esse João era primo de Jesus, no caso. Corretíssimo. Mas, repito uma vez mais, os historiadores degladiam-se se era um primo direto ou um primo de segundo grau. Eu fico com a abordagem de primo direto. É, Primo, porque quando a gente primo pega direto. em Marcos do 19, passando ali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estava no barco consertando as redes. Corretíssimo. 15, Marcos 15, 40, tá assim, ó. E também ali estavam algumas mulheres olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé. Aí quando a gente pega lá em João 3, vamos lá em João 3, não, perdão, João 19, 25. Aí tá assim, ó. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria. No caso, essa aqui era Salomé, Corretíssimo. mulher de Coplas, e Maria Madalena. Só por causa dessa sua observação tão milimétrica, tão apurada, tão precisa, tão encaixadinha, olha, tá aprendendo com o evangelista Alexandre, discípulo, que coisa bonita, né? Para a glória do Senhor. Não estou dizendo que os demais dos irmãos de Nagataki não sejam. Só por causa disso, irmão Kelso, 50 cinquentinha para o senhor, para sua pessoa. Eu creio que mais duas perguntinhas que o irmão Kelson responder, olha, vai bater o recorde do evangelista Alexandre. Vai ser o primeiro isento. Eu sei. Vai ser o primeiro isento da matéria Os Evangelhos, né? O evangelista Alexandre já passou assim, ó, na bibliologia, numa isenção maravilhosa, já vai. Cada matéria, meus irmãos, eu estou abrindo para 3 isenções. 3 isenções. Irmão Kelson é o que mais está próximo agora. Então, irmão, deixa Deus te usar.
se você está analisando o estudo dos evangelhos, você vai encontrar coisas lindas. E essa é uma delas que nosso querido irmão Diácono Kelson fez essa abordagem, ou seja, conectar os textos entre si. Mas para você conectar, tem que ler com muita atenção e fazer as devidas ligações. Pois estão entendendo, irmãos? Isso é interpretar de uma maneira simples, porém profunda e direta as Sagradas Escrituras. Parabéns, irmão Kelson, continue assim e motivo também que os demais alunos possam entrar nessa jornada, né, de conexões. Vamos voltar de novo aos slides? Isto. Já falamos sobre a questão das 3 Páscoas. É o evangelho de testemunho. Ele escreve para provar que Jesus é o Cristo e oferece testemunhos para defender a sua mensagem. Alô? O que significa realmente a palavra Cristo? Vamos ver se alguém se lembra. Cristo, Cristo. Cristo Messias. Sim, mas e a tradução em português? Messias em hebraico, Ungido. mas em português. Ungido. Ungido, cuidado, Messias em hebraico, mas em português quer dizer ungido. Vamos lá, Ungido, em português. os testemunhos que traz o Evangelho de João, o testemunho de João Batista, o testemunho de alguns outros indivíduos, o testemunho da obra de Jesus, o testemunho de Jesus e sua própria pessoa, ali estamos lendo os 7 eu sou, o testemunho das Escrituras, o testemunho do Pai, o testemunho do Espírito Santo. É o Evangelho de fé. Ele deixa bem claro que o seu propósito é levar as pessoas a crerem em Jesus. João 20, 30, 31. E para isso ele dá muitos exemplos de pessoas que creram. Ele também dá muitos ensinamentos sobre a fé e nos mostra como a fé pode crescer. É um evangelho espiritual. Ele nos apresenta as mais profundas meditações de João, que fala da doutrina da salvação, contando história naturalmente, a história de Jesus. Ele, João, enfatiza a humanidade e a divindade de Jesus com grande habilidade e destrói as bases dos mestres gnósticos da sua época. O gnosticismo era uma heresia que lutava em afirmar que Jesus não era Deus, não era divino. É o evangelho de simbolismo. Todo livro tem a linguagem de símbolos. Os números 3 e 7 prevalecem no livro, falam de Deus e a perfeição. 3 é o número de Deus e 7 é o número da perfeição. Cada um dos 8 milagres narrados é um sinal. A multiplicação dos pães revela que Jesus é o pão da vida. Jesus é o bom pastor, a videira verdadeira, a porta, o verbo vivo, o caminho, a luz, a vida, a verdade, etc. É o evangelho da encarnação. Mateus explica a função messiânica de Jesus. Marcos explica a obra ativa. Lucas explica o seu caráter perfeito. E João explica que ele deixou a sua glória e veio habitar entre nós. O Verbo se fez carne. Deus não está distante de nós. Ele veio a nós por meio de Jesus. Ele tornou-se um de nós. É o evangelho da salvação, isso não temos dúvida. Quer falar de salvação, evangelho de João? Os primeiros capítulos nos mostram Jesus em contato pessoal com vários tipos de pessoas e concedendo a todas elas a bênção de uma experiência salvadora. Teve um encontro com André e Simão Pedro, encontro com Natanael, encontro com Nicodemos, encontro com a mulher samaritana, encontro com o paralítico no tanque de Betesda, encontro com a mulher adúltera, encontro com o cego de nascença. Quer pregar, falar, ensinar? Salvação, Evangelho de João é uma excelente sugestão. Vamos ver aqui, para fechar os slides. Jesus, nos 4 evangelhos. Rei. Mateus escreveu aos judeus e apresenta Jesus como rei. Essa é a razão que ele começa lá em Mateus, mostrando a sua genealogia real. Está no capítulo 1 de Mateus.
servo. Marcos escreveu aos Romanos e apresenta Jesus como servo. Ele mostra Jesus em ação, o verdadeiro dever do servo. Homem! Lucas escreveu aos gregos e apresenta Jesus como homem perfeito. Esta era a grande aspiração dos filósofos. Ele mostra que jamais chegaremos à perfeição aqui na terra, mas podemos seguir aquele que é perfeito, Jesus. Deus. João escreveu a todos os crentes e, sendo íntimo de Jesus, apresenta detalhes de sua vida que os outros não viram. Ele nos mostra a possibilidade de um relacionamento estreito com Deus Todo-Poderoso, o nosso Salvador. Que maravilha! Portanto, irmãos, Mateus ocupa-se com a vinda de um Salvador prometido. Marcos ocupa-se com a vinda de um Salvador poderoso. Lucas ocupa-se com a vinda de um Salvador perfeito. João ocupa-se com a vinda de um Salvador pessoal. Aqui nós temos um resuminho bem rápido, eu não vou ler, tá? Mas vocês observem isso, né? Um resuminho do Evangelho de Mateus, 28 capítulos. O objetivo de Mateus é apresentar Jesus como o rei dos judeus. Aqui nós temos quem foi Mateus, ocasião histórica, tema principal, particularidades do autor, resumo do livro, público-alvo. Mateus faz parte dos evangelhos sinóticos. Aí vemos Marcos, 16 capítulos. O objetivo de Marcos é apresentar Jesus como autoridade em toda a terra. Seu nome, Marcos, significa guerreiro. Quem escreveu, quem foi Marcos, ocasião histórica, tema principal, particularidades do autor, resumo do livro e público-alvo. Lembrando que Marcos registra 18 milagres de Jesus. Lucas, seu nome significa luminoso. Quem escreveu? Quem foi Lucas? Ocasião histórica, tema principal, particularidades do autor, resumo do livro. O objetivo de Lucas é apresentar Jesus como Salvador. Lucas faz parte dos evangelhos sinóticos. Anote aí, Lucas registra 20 milagres de Jesus. João, seu nome significa também Deus perdoa. Quem escreveu, quem foi João, 21 capítulos. O objetivo de João é apresentar a divindade de Jesus em 7 sinais. Ocasião histórica, tema principal, particularidade do evangelho, resumo do livro. João, já diferente, não faz parte dos evangelhos sinóticos. Fechamos o grupo de slides, mas próxima aula vamos ter um pequenino grupo de slides. Mas vamos agora para a apostila, que vamos então entrar com algumas considerações de grande importância. Virando para a página 6. O ambiente espiritual do Novo Testamento. Havia um ambiente neste Novo Testamento que envolveu os 4 evangelhos, com certeza. Está lá na página 6. Jesus Cristo, o homem-Deus, havia cumprido e aperfeiçoado a lei. Alcançou a realização de toda a libertação do pecado e nossa retomada da comunhão com o Pai. Todavia, a igreja nasceu dentro de um ambiente judeu, na continuidade das promessas do Velho Testamento. Então, precisamos entender o que acontecia com a nação judaica no tempo narrado nos evangelhos, o que nos esclarece o contexto real do texto do Novo Testamento. Vamos entender isso de uma vez por todas. A igreja nasceu dentro de uma cultura judaica. Esta cultura, claro, com o passar dos séculos, ela foi se diluindo por causa da influência do Império Romano, por causa da influência da Igreja Católica Romana, por causa da influência da Idade Média. Então, a igreja chega hoje, nos dias de hoje, como fruto de uma evolução cultural histórica, mas ela nasceu em berço genuinamente judaico. Então precisamos entender o pano de fundo histórico e cultural do Novo Testamento que alavancou ou fez com que a igreja fosse emergida ou criada, ou ela nasceu dentro deste ambiente. Vamos lá. Nenhum relato de profecia durante 4 séculos, desde Malaquias até João Batista,
nenhum relato de profecia. Foi os chamados 400 anos de silêncio profético. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento considerado canônico, isto é, inspirado pelo Espírito Santo. Depois de Malaquias, abre-se uma brecha de 400 anos. O Espírito Santo decide não falar, mas ele está presente, trabalhando na nação de Israel. Foi um período crítico, complicado, de muitas guerras entre a nação de Israel e os sírios. Existe uma história que está narrada no livro apócrifo de 1º e 2º de Macabeus. Ali você vai ver a grande luta da nação judaica contra um rei ímpio chamado Antíoco IV Epífanes. Este rei, no ano de 169 a.C., o que ele faz de estranho? Ele quebra um pacto de paz que havia estabelecido com a nação de Israel e decide, depois de ter quebrado esse pacto, pegar uma porca, entra no lugar santíssimo do templo e a sacrifica em cima da tampa da Arca da Aliança, profanando o Santo dos Santos. O anticristo vai quebrar um pacto de paz de 3 anos e meio com a nação de Israel. E depois que ele faça isso, ele vai fazer a mesmíssima coisa que Antíoco IV Epífanes fez em 169 a.C. Vai pegar uma porca e vai sacrificá-la em cima da tampa da Arca da Aliança, profanando o lugar santíssimo. É o que Daniel fala, a abominação da desolação. Então, este episódio, este acontecimento aconteceu dentro deste período de 400 anos de silêncio profético. Importante também deixar claro que o último profeta do Antigo Testamento que fez a transição, a ponte para dentro do Novo, definitivamente foi João Batista. Alguém me pergunta, aonde está escrito isso aqui? Mateus capítulo 11, versículo 13. Vamos lá em Mateus capítulo 11, versículo 13. Tem que ficar tudo muito bem registrado, para que ninguém diga isso foi da cabeça do pastor Luiz Prestes ou da cabeça do evangelista Alexandro. Não, não. O que nós falamos e afirmamos temos base bíblica. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo de número 13. Vamos ler o contexto, 11, 12 e 13. Mateus 11, 12 e 13. Em verdade vos digo, começando pelo versículo 11, Mateus capítulo 11, versículo 11. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido não apareceu algum maior do que João Batista, mas aquele que é o menor do reino dos céus é maior do que ele. Versículo 12. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência no reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Versículo 13. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Que João é este? Batista. Tá, então anote aí. João Batista é o último dos profetas do Antigo Testamento. Professor, Fale. por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com essas pessoas que se diz profeta hoje. Ah, eu sou profeta, eu estou profetizando. Na verdade, a gente percebe dentro do texto que o dom de profeta, o profeta mesmo foi até João Batista. Hoje o que acontece são dons de profecia. No caso, Deus usa as pessoas nos dons proféticos, que a profecia é um dos dons. Mas hoje não tem profeta mais. O profeta foi até João Batista. Me permite pegar no gancho do evangelista Alexandre, irmãos. Vou abrir aqui um parênteses. Isso aqui é importante, porque faz parte do contexto que estamos estudando. Existe hoje uma confusão tremenda dentro do aspecto de profecia na Bíblia, mas tremenda, não é pouquinho não, é tremenda. Então vou abrir aqui em 5 ou 7 minutos um esclarecimento bem claro, rápido e objetivo para você separar botões de botina. Primeiro, dom de profecia é uma coisa. Segundo, ministério profético é outra coisa. E terceiro, a profecia
como palavra revelada é outra coisa completamente diferente. Explica aí, professor. Vamos lá explicar. Dom de profecia. Se quiser anotar, está sendo gravado, mas se quiser anotar, fique à vontade. O dom de profecia é uma das 9 manifestações do Espírito. O dom de profecia é uma das 9 manifestações do Espírito. E está lá relatado na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 8 ao 10. Repito uma vez mais. O dom de profecia é uma das 9 manifestações do Espírito. E está registrado primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos de 8 a 10. Este dom já tem data marcada para acabar. E vai ser no dia do arrebatamento da igreja. Então, acabou. Então, ele está funcionando enquanto a igreja estiver na terra, sendo usado pelo Espírito Santo, com as manifestações da graça de Deus sobre a igreja. Este dom ele é perfeito, ele é completo, certo? Independente que o vaso que recebe esse dom seja falho, pecador, errado, o dom sempre será perfeito. Por isso que a Bíblia diz: examinai as profecias. Desculpa, só concordando com o que o senhor está falando aí, 1 Coríntios 13 vai falar sobre o que o senhor acabou de falar, 13, versículo 9, a seguir. Maravilha. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é parte será aniquilado, caso a profecia, né? Exatamente. Quando era menino, falava com o menino, então, mas aqui, do que eu falar mais aqui, ó, peraí, né? O 8, o amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Em outras palavras, não apenas o dom de profecia, mas os dons espirituais vão acabar. E vão acabar exatamente quando a igreja sair da terra. Isso quer dizer que no período da tribulação não haverá mais a operação dos dons espirituais. Sério? Não haverá. O Espírito Santo continuará na terra operando de uma outra maneira, a maneira que ele operava lá no Antigo Testamento, de estar entre as pessoas e sobre as pessoas. Hoje, na dispensação da graça, o Espírito Santo ele é derramado copiosamente sobre o povo, que é a igreja, o povo de Deus, e o Espírito Santo vive, habita dentro de cada um dos crentes. Alô, quem sabia disso? Que hoje o Espírito Santo habita, mas no Antigo Testamento o Espírito Santo não habitava nas pessoas. Sério? Só 3 tipos de pessoas o Espírito Santo habitava. E era com tempo limitado e para cumprir uma missão. Reis, profetas e sacerdotes. Rei, profetas e sacerdotes. Olha o detalhe. Isso aqui é interessante, uma coisa puxa a outra, está dentro do assunto. Os reis, profetas e sacerdotes não podiam começar o seu ministério sem cumprirem um requisito básico. Qual era o requisito básico? Estarem sujeitos à autoridade de um profeta que se aproximaria a eles por ordem de Deus e faria o quê? Pegaria o corno de azeite e bum na cabeça deles. Simbolizando o quê? Que no futuro o Espírito Santo viria a habitar plenamente no ser humano. Então nenhum rei de Israel e Judá começa o seu ministério sem que um profeta primeiro derrama a botija de azeite na cabeça. Nenhum profeta em Israel ou Judá começava o seu ministério se outro profeta viesse e derramasse a botija na cabeça. Nenhum sacerdote começava o seu ministério sem que primeiro, interessante, o profeta no Antigo Testamento tinha essa função de ser o encarregado a derramar o azeite na cabeça para começar então o seu ministério. E era um ministério com tempo contado e local específico. Quando o tempo do ministério, tanto do rei, do profeta e do sacerdote, acabava, o que acontecia? O Espírito Santo se retirava. Por isso que Davi, se você lembra, lá no Salmo 51, quando ele peca com Batseba, o pecado de adultério, ele desesperado, Davi, está lá, você já conhece esse texto. Não retires de mim o teu Espírito Santo, porque ele sabia que a saída do Espírito Santo na vida dele seria uma tragédia. Porque ele já estava habituado com a morada do Espírito Santo, mas ele também já sabia
que um dia o Espírito Santo ia partir quando ele terminasse a sua missão de rei de Israel. A contrapartida no dia de hoje, o Espírito Santo habita dentro de nós. E o detalhe, muitas igrejas, infelizmente, por não estudarem devida e corretamente a Bíblia, quando separam o obreiro, sabe o que elas fazem? Pegam a botija de azeite e pum, e vai. Não. Eles alegam, não, mas os reis, profetas e sacerdotes no Antigo Testamento faziam isso. Isso no Antigo Testamento, simbolizando a vinda permanente do Espírito Santo. Observe se Jesus repete essa prática, ensina essa prática aos discípulos. Observa se os apóstolos ensinaram esta prática para a igreja primitiva. Não, irmãos. Pastor, A hoje prática imposição é o de quê, mão, ó? né? E a imposição de mãos. Se você vê hoje uma igreja que está separando o diácono, presbítero, evangelista, pastor, derramando óleo na cabeça, totalmente errado. É pecado? Não é. É um desvio bíblico. Oh! Uma coisa é pecado, outra coisa é um desvio bíblico. Nem todo desvio bíblico, anote aí, é pecado. Mas todo pecado é um desvio bíblico. Opa! Anotaram? Vou repetir. Nem todo desvio bíblico é um pecado. Mas todo pecado é definitivamente um desvio bíblico. Entenderam ou não? Quem entendeu? O que é um desvio bíblico? Fora da Bíblia. Fora da Bíblia. Nem todo que está fora da Bíblia, que é praticado fora da Bíblia, é pecado. E o exemplo é esse aqui, ó. As igrejas que estão ungindo com óleo na cabeça para separar o obreiro, é um desvio, mas não é um pecado. Pecou. Não, está errado. Não é pecado. Agora, todo pecado é um desvio, está fora do plano da palavra Pastor, de Deus. Sim. então, no milênio, o Espírito Santo não vai habitar dentro das pessoas mais. É o contrário. Ele vai encher a terra e vai habitar nas pessoas. E assim como as águas enchem o mar, a glória do Senhor encherá toda a terra. Há 26 textos no livro do profeta Ezequiel, 14 no livro do profeta Isaías, 5 no livro do profeta Abacuque, 9 no livro do profeta Oséias, que deixa bem claro que no milênio a glória de Deus vai ser tão intensa que o Espírito Santo vai encher terra, céu e mar e vai voltar a habitar nas pessoas. Vamos falar disso quando chegarmos na matéria de escatologia. Irmã Deli, por favor. Ô, pastor, eu não sei, eu também fiquei confusa. Eu acho que a irmã quis perguntar que, como o senhor mencionou numa outra aula anterior, que quando Jesus voltasse nos 3 primeiros anos, eu acho, 3 e meio, isso, aí o Espírito Santo ele não iria habitar dentro de nós, ao nosso derredor. Acho que é isso que ela quis perguntar, não sei se é isso que ela quis dizer. Nos cristãos com corpos glorificados e arrebatados, o Espírito Santo nunca vai ser retirado. Mas os que ficaram, não. Nunca. Agora, os que ficarem para a tribulação, aí o Espírito Santo não vai estar mais habitando. Então, mas o milênio não vai ter pessoas aqui na Terra que não foram no arrebatamento? Mas se a senhora ler os textos com atenção, vai descobrir que uma boa parte das pessoas vão ter habitação do Espírito Santo, outras não. As pessoas que morrerem no milênio, eles vão para onde? Diz a Bíblia que eles passarão para um estado intermediário e, se morrem na esperança de Cristo, voltarão a ressurgir. Apocalipse capítulo 20 não entra nos detalhes, mas lendo no finalzinho do capítulo 20, dá a entender que eles ressurgirão. Porque há um detalhe interessante no milênio que a maioria não percebe, tá? No milênio, Jesus vai governar com vara de ferro. Isso implica o quê? O que é vara de ferro? Ele vai governar com força, com energia, com autoridade. Então ali você vai crer por causa da força e da autoridade.
A pessoa que morre com esse temor da parte de Deus, é óbvio que ele lá no futuro, antes dos novos céus e nova terra, ele vai ressurgir. A Bíblia não entra nesses detalhes, interessante, mas deixa bem subentendido. Agora, lembre-se que Satanás vai estar amarrado por 1000 anos. Lembre-se disso. Depois, findando os 1000 anos, ele vai ser solto. Quando ele for solto, anote isso, está lá no capítulo 20. Ele vai enganar muitas dessas pessoas que viveram debaixo da bênção da glória de Deus. Elas vão ser seduzidas, vão escolher em seguir a Satanás para depor Cristo no trono de Jerusalém. E o que diz a Escritura? Vai vir fogo do céu sobre elas, vai consumi-las e lançá-las para onde? Para o lago de fogo e enxofre. Aí acabou. Aí elas já era, perderam a salvação completamente. Irmão Ailson. Pastor, recebi esse seu entendi aí. Você está falando que o Espírito Santo vai ser retirado. Mas quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. O que você vai fazer? Não, eu creio que não ficou esclarecido. Preste bastante atenção. O Espírito Santo não pode, sob hipótese nenhuma, ser retirado da terra. Ele não vai ser retirado da terra. Ele vai mudar a forma de trabalho na terra. Ele não mais habitará no homem, como hoje. Hoje ele habita, concorda? Ele habita hoje em mim, no irmão, em todos que receberam a Cristo e foram regenerados. Mas na tribulação ele não vai habitar. Não. Ele vai agir como era no Antigo Testamento. Ele continuará na terra, porque diz Apocalipse capítulo 7, vai ter uma multidão de pessoas que vão ser salvas. E a salvação, ela vem do quê? Da ação do Espírito Santo, de acordo com João 16, 7, 8, 9, que leva o homem a ser convencido do pecado, da justiça e do juízo. Mas lembre-se, isso não implica mais na habitação do Espírito Santo, que nós estamos confundindo a habitação com salvação. Hoje ele habita, porque é resultado de uma promessa que Jesus deixou lá em João capítulo 14. Mas essa promessa, ela não é estendível, ela não é extensiva ao tempo da tribulação. Não, na tribulação vai ser muito parecido como era no Antigo Testamento. Eu pergunto, no Antigo Testamento, as pessoas que criam na lei, nos profetas, que falavam de Jesus, elas, ao morrerem, perdiam a salvação? Não, porque elas criam na promessa do Messias. Mas havia habitação do Espírito Santo delas? Não. Deixa bem claro, a habitação não implica em salvação. A habitação fala de laços de comunhão e derramamento de poder. É o que Jesus deixou isso claro no Evangelho de João, capítulo 14 e 15. Temos que observar isso com bastante atenção. Se você tem dúvida, pegue o capítulo 14, preste atenção, gente. Capítulo 14 e capítulo 15 e 16. É um conjunto. 14, 15 e 16 do Evangelho de João. Lê todo ele. Aí vocês vão entender qual é a função da habitação do Espírito Santo. Claro que como consequência, como resultado, vem a salvação. Perfeito? Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir vem pela palavra de Deus. Mas a habitação, bato na tecla, aí você lê capítulo 14, 15 e 16. Você vai descobrir que a habitação do Espírito Santo não implica na salvação. Do contrário, como é que vai ficar esse povo da tribulação? Sim, por gentileza. Então, é isso que eu ia perguntar ao senhor. Agora nós estamos vivendo no tempo da graça. Da graça. O que quer dizer graça? Favor imerecido. Torrentes, chuvas do Espírito Santo. Sim. Quem aceita Cristo, reconhece, ele está entrando para habitar, transformar, regenerar e habitar. Sim. E quando aconteceu o arrebatamento, aqueles que ficarem aqui, que ouviram, mas não aceitaram, eles vão ter chance de ser salvos? Não. Se não aceitou, não tem como. Não. Quem tem o Filho tem a vida.
1 de João, capítulo 5, versículo 20. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Para ser salvo, tem que receber Jesus. E muitos vão receber Jesus debaixo da morte. Aí são os mártires da grande tribulação. Porque eles não vão receber, não vão aceitar a marca aqui e nem aqui. Porque não vai haver forma de comprar e vender. A única forma de comprar e vender para alimentar é aqui, marcar aqui, marcar aqui. Não aceitou? Não. Eu não vou rejeitar Jesus, não vou receber a marca aqui. Aí, como diz Apocalipse capítulo 20, o camarada vai ser degolado, porém vai ser salvo, vai ressuscitar antes do milênio. Rapidinho, irmãos, outra pergunta, eu sei que estão levantando a mão. Parece que a gente já está estudando um pouco escatologia por antecipação. Tem jeito não. Evangelista Alexa, Nagasaki vai ser complicado. Meu Deus, 3 dias vai ser curtinho. Fala, irmã Gleice e depois o Robert, para a gente então tentar passar à frente. Só uma complementação da pergunta da irmã Vanderlei, que eu fiquei um pouquinho de dúvida aqui, porque não creio, não sei se foi isso que ela quis perguntar, mas eu fiquei na dúvida. As pessoas que não aceitaram Jesus antes do arrebatamento, vendo o arrebatamento depois, se aceitarem, serão salvas? Essa é a minha dúvida, fiquei nessa dúvida. Vou bater de novo na tecla. Procure ter isso em mente. Pessoas que, por exemplo, era cristão, mas não serviu realmente a Cristo, só essas que terão chance. Eu fiquei nessa dúvida. A chance haverá, porém, derramando o próprio sangue. A chance haverá morrendo, porque não terá outra opção. Porque para sobreviver nessa terra, haverá necessidade da marca aqui e aqui. E quem ficar, o crente que ficar, é automático. Ocorreu o arrebatamento, ficou. E agora? O que é que eu faço? Para eu comer, sobreviver, eu vou ter que receber a marca aqui, ou morrer. E quem ama Jesus vai escolher pela morte. E a morte, claro, vai dar o acesso à ressurreição. Vamos lá em Apocalipse capítulo 20. Isso tem que ficar bem claro para não ficar uma gota de dúvida, gente. Apocalipse capítulo 20. Anote esse texto para você não se esquecer. Gente, isso aqui é profundo, é lindo, desde que você ligue os textos e interprete-os corretamente. Apocalipse capítulo 20, versículo 4, atenção máxima. E vi tronos e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. Aqui é o juízo final, é o trono branco. E vi as almas, preste atenção aqui, por favor, se quiser faça um highlight na sua Bíblia. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta e nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa e na mão. Na minha tradução, que é o século 21 de Almeida, diz: e ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Uma outra tradução diz: e viveram, outra diz: reviveram. Resumindo, ressuscitarão os mártires da grande tribulação antes do governo de 1000 anos do Senhor Jesus. Então, na tribulação vai ter muita gente morrendo, inclusive os que aceitarem a Cristo. E para onde eles vão? Vão ficar no paraíso até terminar a tribulação, e terminada a tribulação eles vão ressuscitar com corpos glorificados. Detalhe importante, esse grupo de ressuscitados, que serão os mártires da tribulação, não receberão galardões. Porque o galardão é fruto do trabalho que dispensamos a Cristo enquanto vivemos nesta terra. E esse povo não terá tempo de dispensar trabalho, porque eles vão ser mortos, adquirirão a salvação através da ressurreição e that's it. Não terão galardões. É o que eu costumo dizer. Já me pergunto, pastor, só está esperando seu galardão?
Meu galardão é chegar lá em cima, salvo. Se eu receber galardão, grande novidade. Mas o senhor não corre atrás de galardão? Eu não. Se eu chegar a ter galardão lá no céu, para mim eu vou ficar ó, com a boca assim. Sério? Eu tenho galardão? Ô, O que eu pastor, fiz? só completando o que você está falando aí, um dia eu fui na escola bíblica, né, das 9 horas da manhã da nossa igreja, aí o irmão estava falando, né, sobre galardão de estar no primeiro céu, que quem fez mais coisas aqui, tem o segundo céu e o último céu que é o terceiro. Eu falei assim, não importa qual que é o que eu vou estar, se é o terceiro, se é o último, importa estar no céu. Negócio é, gente, o negócio é Nem chegar. aí. Alô? Quem quer chegar lá no céu, gente? Alguém está lutando aqui para chegar? Eu Meu quero. irmão, se você receber galardão, ó, anota aí, é lucro. É Amém. lucro. Para mim é lucro. Se para você não é lucro, é outro assunto. Não importa, está no céu. Só o fato de estar queimando no inferno está ótimo. Não, irmão, para Você mim. entrar no cheiro da fumaça. Professor. Irmã Wanderleia Santana. Isso aí foi muito filosófico. Parabéns. Irmã Gleice, vamos lá. Porque já estamos chegando em 9h50. Meu Deus. A aula esquentou, a aula esquentou. Só um pouquinho, deixa eu beber aqui água, que a aula esquentou demais. Meu Jesus da Globo, só um pouquinho. É porque quando a gente presta atenção nos detalhes dos textos, que a gente entende o tamanho do amor e da bondade de Deus, porque a promessa dele foi enviar o Salvador para nos salvar. Ele mandou o Senhor Jesus, que vai nos buscar, e mesmo assim, ele ainda vai dar chance para aqueles que ficarem depois para ter a salvação. Assim, e a irmã acredita, ainda vão ter os cabeçudos, ó, e tem uns cabeçudos que vão rejeitar essa chance. Você acredita? A irmã acredita, tem uns cabeçudos, não tem outro nome, é cabeçudo. Vai perder grande chance da salvação. E vai aceitar, não, eu não quero passar fome, não, ó. Manda a marca aqui, manda a marca aqui. Manda a marca aqui, manda aqui, ó, bum, vai pro inferno direto. É o passaporte pro inferno. Mas, gente, acredite ou não, tem crente que vai aceitar a marca, não vai querer passar por problema, por necessidade, muito menos pela morte. Que Deus tenha misericórdia, irmãos. Que Deus nos dê graça. Vamos subir todo mundo na primeira chamada, na primeira chance. Amém, irmãos? Amém. Amém, irmãos? E eu acho que você não quer subir. Quem quer subir na primeira? Na primeira, na primeira. Isso. Amém. Não facilita para entrar na segunda, não, que a pressão vai ser muito grande. Eu conheço um pastor que ele bate muito no peito. Eu me garanto na segunda, na tribulação. Se garante? Eu não me garanto, não. Eu não me garanto, não. Eu vou lutar o máximo para subir. Fala comigo. O povo hoje não aguenta lutinha nenhuma, vai aguentar pressão do anticristo. Não aguenta nem hoje. Meu Deus. Com um detalhe, o Espírito Santo vai estar na terra, mas não mais habitando. Então a autoridade que temos hoje é porque ele habita dentro de nós. Aleluia! Na tribulação ele não vai estar habitando, ele vai estar ali ao redor. Mas e a promessa que Deus deixa para a gente aqui, ó, no versículo 6 do capítulo 20, ela é linda. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Ai. Ó, olha só, essa é a promessa. Quem quer abraçar essa promessa, lute para subir. Amém? Pastor. Próxima. Fala comigo, Kelso. Fala comigo, para a gente já para corrigir os exercícios para fechar. E também aqueles que rejeitarem Jesus antes do arrebatamento não vai ter nova oportunidade de jeito maneira. De jeito maneira. Então, Lucas 12, 45, 46. Tipo, é uma prévia disso. É uma prévia, exatamente. Então, irmãos, o jeito, a saída é agora. É manter a nossa salvação funcionando agora. Lutar agora. Irmãos, vamos batalhar para não perder a fé salvadora que nos foi dada uma vez por todas, como diz Judas, versículo 3. E essa fé que o diabo luta 24 horas para arrancar de você e de mim. Se ele arranca essa fé, já era. Aí acabou. Aí não tem forma. Em compensação, o Apocalipse 28 dá tristeza, né? Porque... Apocalipse capítulo 20, versículo 8.
e sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E é estranho, Tanta né? gente. Tanta gente que vai desfrutar da glória de Deus por 1000 anos e vai se deixar levar pela sedução de Satanás aí e vai perder tudo. Que loucura, né? Esse é o ser humano. Mas Deus está deixando bem provado, né? Que a gente tem que servir a Ele porque amamos a Ele. É o livre-arbítrio, é a livre escolha. E os presbiterianos, com todo carinho e respeito, eu digo, batem na tecla, não existe negócio de livre-arbítrio. Claro que existe. Começou lá no Éden e vai terminar lá no final do milênio. Então o homem tem a capacidade de escolher o bem e o mal. E que o Espírito Santo me mantenha, a mim e a você, ó, firmes, para escolhermos sempre o melhor, a melhor escolha, que é estar grudadinho com Jesus. Chore você, sofra você, soframos, irmãos, mas vamos estar agarradinhos, lutando. Espírito Santo, me segura, porque eu não posso perder essa oportunidade de salvação. Amém? Quantos querem ficar agarradinhos com o Espírito Santo? Isso, agarradinho, agarradinho. Nós vamos lutar o máximo. Vamos então corrigir a nossa última parte dos exercícios. Já são 10 horas. Irmãos, a aula esquentou. Glória a Deus. Ó, tô suado aqui atrás. Se você chegar aqui e olhar para trás de mim, tô molhadinho. É o calor do Espírito mesmo. É a palavra que aquece os nossos corpos, o nosso coração. E é lindo, né? Quando Deus começa a trabalhar no nosso meio, né? Com o esclarecimento da Sagrada Escritura. Próxima aula a gente vai falar então da página 6, sobre os muitos falsos messias, né? Vamos continuar falando sobre o ambiente espiritual do Novo Testamento, os grupos que formavam este ambiente. Vamos então terminar aqui a correção dos nossos exercícios. Relacione a coluna A com a coluna B. Eita, isso aqui vai ser interessante. Sabe por quê? Aqui é um efeito dominó. O parêntese que você colocar o número errado cria um efeito dominó. Qual que é o efeito dominó? Fica tudo errado lá na frente. Exato. Então, muito cuidado aqui, muito cuidado. Vamos lá. Eu vou dar a letra e você vai me dar o número que encaixa dentro da letra, direitinho. Letra A, qual é o número? 10. 10. Anote, 10. letra A, número 10. Aparece 55 vezes no Evangelho de Mateus a palavra reino. Então, letra A, número 10. Letra B. Qual é o 16. número? 16. Jesus curou a 2 cegos em Jericó. Letra B, 16. Letra C. Qual é o número que encaixa? 25. 25. Anote aí, letra C, 25. Lucas possui 1151 versículos. Letra D, qual é o número? 6. 14. Ah, não! Lucas, aquele que... Falamos agora há pouco, Lucas quer dizer o luminoso, aquele que traz a luz. Letra D, 14. Lucas. Muita atenção, porque agora quem errou aí vai ter problema lá na frente. Letra E, qual é o número? Já falamos hoje. 1. Marcos possui 678 versículos. Letra E, 1. Marcos. Letra F significa graça de Deus. Qual é o número? Falamos hoje. 21. 19. João viu. Meu Deus, vai dar errado, né? Se Duas errou, já. é letra F, 19, João. Letra G ocorre por 40 vezes em Mateus. 2. 2. Em Marcos, não? Imediatamente. Letra G, 2. Imediatamente. A palavra imediatamente acontece por 40 vezes no Evangelho de Mateus. Letra H, desenvolvimento, progresso. Qual é o número? 23. 21, caminho. Letra H, 21, caminho. Fala de desenvolvimento, progresso. Letra I, significado de Teófilo. Essa é fácil. 3. 3, amigo de Deus.
Letra J, Mateus, qual é o número? 18. 18, possui 1071 versículos. J, 18. K, significa martelo grande, facílimo. 22. 22, Marcos. K, 22. L, o terceiro evangelho. 14. 7. 14. L, o terceiro evangelho, 23. A universalidade é a tônica do evangelho. Eu estava pressentindo que a maioria ia errar na letra L. L, 23. O terceiro evangelho, Lucas, fala da universalidade e a tônica do livro. Letra M, 15. lugar da 15. prensa de uvas. Letra 15. M, qual número? 15. 15. N, em Jerusalém. Letra N, qual é o número? 4. 4. Meu Jesus na Deus. sua entrada triunfal. N4. Ó, o Evangelho de João. Cuidado aqui, ó. Qual é o 11. número? 11. 11. Revela a divindade de Jesus. Ó, 11. P, esperança, vida 13. nova. 13, ressurreição. P13. Que de queijo significa dom de Deus. 19. 20, Mateus. Que de queijo, número 20, significa dom de Deus. R, essa é fácil, 17. lugar da caveira. 17. 17, Gólgota. 17, Gólgota. S, o choro de Jesus. 14. 7. Somente menciona o terceiro evangelho, que é Lucas. Olha só. Então, o choro de Jesus é mencionado unicamente. Nós falamos isso hoje pelo evangelho de Lucas. Alguém talvez não prestou atenção. S7. Eu já tinha feito, já fiz essa lição faz 3 semanas. Ei, meu Deus, mas é assim mesmo, minha irmã Délia, é assim mesmo. Errou um pouquinho, desembola o restante. Letra T, os evangelhos sinópticos. Qual é o número? 5. 5, visão conjunta. T5. Letra U, em Nazaré. Qual é o número? Ah, esse acho que eu errei, é 12. 12, Ah, então rejeitado pelos compatriotas de Jesus. Número 12, V, lugar do pavimento aberto. Qual é o número da letra V? 24. 24, Gabata. Letra X, expressão não exclusiva de Lucas. 12. Qual seria o número? 6. 6. Filho do homem em Ezequiel. X6. W. Alguns dos discípulos de Jesus. De João, desculpe. Alguns discípulos de João. Qual seria? W? 9. 9. Policarpo, Papias e Inácio. E, finalmente, Z. Bispo de Herápolis. 8. 8, Papias. Para quem perdeu o bonde, repetindo aqui, atenção, muita atenção nos números e letras. A10, B16, C25, D14, E1, F19, G2, H21, I3, J18, K22, L23, M15, N4, O11, P13, Q, R,
R17, S7, P5, U12, V24, X6, W9, Z8. Conferido tudo aí, gente? Conferido? Ô, pastor, Maravilha. Fale. só uma dúvida aqui sobre o choro de Jesus. Está falando, é o terceiro evangelho, no caso, está falando de Lucas? Está falando Mateus, 100%. 100%. Tá no o choro, qual o choro que fala? Porque João também fala que Jesus chorou. Não é esse tipo de choro que está mencionando aqui, não? Não, esse sobre a cidade de Jerusalém. Ah, sobre a cidade de Jerusalém. Sobre a cidade de Jerusalém. Não, porque também fala, não é porque ele chorou por causa de Lázaro, Jesus chorou. Isto, mas esse é especificamente sobre a cidade de Jerusalém, né? Estamos falando do terceiro evangelho que Jesus chora sobre a cidade de Jerusalém. Tudo certinho, gente? Pergunta, dúvida? Hoje a aula foi quente e vai ficar um pouquinho mais quente na próxima aula. Nós não estamos entendendo. Na próxima vai ficar um pouquinho mais quente. A próxima aula será a quinta e a penúltima e a nossa provinha no dia 6. Orem por nós, que eu vou batalhar para liberar as notas quinta-feira. Vou batalhar o máximo, porque na quinta-feira... Como vai ser a prova, pastor? É escrita? Ou a gente vai aparecer na tela, tudo eu vou tirar dos exercícios. Estou inclinado, não estou afirmando ainda 100%, que quem sabe poderia ser isso aqui, ó. Somente isso aqui, coluna A, coluna B. Poderia. Eu ainda estou trabalhando com essa ideia. Ou poderia ser somente esta parte. Ô, pastor, se fosse hoje, eu ia ficar reprovada, porque eu só acertei 4. Não, fica tranquila. A senhora vai ter tempo. Ou eu vou fazer uma combinação de todos os exercícios para facilitar o máximo possível, né? É questão de você estudar. A gente não pode olhar nem na coluna, não, né? Não, que burrice. Desculpa, pastor, eu viajei agora. Consulta. A senhora viajou na maionese. Viajei. Porque a senhora está com vontade de comer uma boa maionese. Se tivesse corrigido, Isso, é que a senhora está com vontade de comer uma boa maionese, por isso que a senhora viajou na maionese. Eu viajei. Gente, vamos terminar nossa aula, graças a Deus. Pastor, obrigado, gente. Pastor, sim, por favor. Sim. Só uma perguntinha de uma dúvida que eu tive com relação ao livro de Mateus, que Levi foi o escritor do livro de Mateus. A pergunta é, por que o Levi escreveu o livro de Mateus e Lucas? Por que levaram esses dois nomes, Mateus e Lucas, ao invés de levar o nome do escritor? Preste atenção, então, que eu já falei, provavelmente a senhora não se lembra, ou não prestou atenção, ou não anotou. Mateus era um funcionário do Império Romano. Era um coletor de impostos, ou cobrador de impostos. Os cobradores de impostos na Bíblia são chamados de publicanos. Mateus era judeu e ele estava trabalhando para quem? Para o Império Romano. Observe isso. O Império Romano era um império que oprimia a Palestina e a nação de Israel. Então, consequentemente, o Império Romano era a nação que governava sobre Israel, porque os romanos conquistaram no ano 63 a.C. toda a nação de Israel, e Israel ficou uma província romana, denominada Palestina. Tá? Então, no mapa do Império Romano foi chamado de Palestina. Ok. Não era normal, portanto, um judeu trabalhar para o Império Romano. Não era normal, porque era como se fosse uma traição à própria pátria judaica, à pátria israelita. Mas os que se dispunham a trabalhar para o Império Romano, o que o Império Romano fazia? Dava regalias, um bom salário, aposentadoria e, de quebra, dava a cidadania romana. Então, o nome de batismo original de Mateus era Levi, porque é o seu nome judaico. Mas Mateus é o nome grego. Porque o nome é Matataios. Então, é o nome grego, porque então era
característico que ele tinha dupla nacionalidade, por ser o quê? Um coletor de impostos, um publicano. Essa era uma das regalias que o Império Romano dava aos judeus que se dispunham a trabalhar para o Império Romano. Só que Mateus foi muito hostilizado. Tanto que quando Mateus deixa tudo para seguir a Jesus, ele é chamado de louco, totalmente doido. Há vários textos dentro do Evangelho de Mateus que deixa bem claro que os romanos, o que você está fazendo? Você está dando uma de doido? Mas ele manteve os dois nomes. E aí não puderam tirar dele a cidadania romana. Mateus é o nome grego, Levi é o nome de batismo, o nome israelita ou judaico. E no caso de Vamos lá, irmã Marcos, Gleice. no livro de Marcos? O Marcos foi escrito para os romanos, João Marcos. Então o nome está correto. Então em Marcos não teve dois nomes, somente um nome, né? João Marcos. E Marcos é um nome grego. E ele foi escrito para os romanos, porque a língua grega era normal dentro daquele panorama cultural, né? Era normal o aramaico, o hebraico, o latim e o grego. Se falavam 4 idiomas naquele panorama do Novo Testamento, o panorama dos 4 evangelhos. O aramaico era o idioma do povão. O hebraico era o idioma dos religiosos. O aramaico do povão, o hebraico dos religiosos, o grego da elite dos comerciantes e o latim dos soldados do Império Romano. Então era normal a fluência desses 4 idiomas. Irmã Gleice. Não, eu também tinha ficado com a mesma dúvida da irmã. O senhor explicou e eu não achei, né, a referência em Mateus. Aí eu dei uma pesquisada, procurada, eu achei, foi em Marcos 2:13, que fala a vocação de Levi. Em Marcos, a referência a Mateus é como Levi. Exato, porque Levi é o seu nome de batismo, nome original. E Mateus é um nome que implica a sua cidadania romana. Algo mais, irmãos? Estamos aqui, a aula hoje está quente a aula hoje, graças a Deus. Fala sério. Daqui a pouco dá vontade de orar para pedir batismo com o Espírito Santo ou renovo para dons espirituais. Opa, eu quero. Já fiz isso numa aula por direção de Deus. Eu teve uma aula de uma outra turma que chegou nesse horário, Papai do Céu começou a se manifestar, terminamos 11h15, com 5 batizados do Espírito Santo, com 5. Glória a Deus. Então vamos orar aqui, Jesus pode fazer isso, né? Sim. Eu não sou o dono da aula, né? Se ele dirigir aqui a gente fazer isso, não esquenta a cabeça, não. Se ele quiser ir embora, pode ir embora, mas Jesus vai fazer alguma coisa, né? Eu tenho pedido, Jesus, chega com o teu poder na turma da terça, né? Lembra daquela turma que tu batizaste 5? Faz algo parecido, até mais. Porque quem manda aqui é o Espírito Santo. Amém, irmãos? Amém. Obrigado, irmã Vanderlei Almeida, Robert, Evangelista Alexandre, irmã Deli, irmã Gleice, Kelson, Wallison, Alisson, Jonathan, Flávia, irmã Vanderlei Santana, Ricardo, Joel, que vai e volta, Arthur, Fernando, muito obrigado, gente. Que aula linda. Deus foi glorificado. Vocês participaram com um gás que me deu vontade de ter um gás parecido de vocês. Vamos agradecer a Deus, né? Vamos pedir. E a gente percebe no seu falar, assim, que parece que o senhor, assim, se estava sentindo alguma coisa, não está sentindo mais nada, né? Porque Deus entra, quando Deus entra no negócio, ele trabalha. Essa é a verdade. Ele trabalha e a palavra cura, a palavra traz saúde. E é o que me conforta, irmãos, que a palavra traz saúde. Aleluia. Diácono Kelson, abra aí o seu áudio. Vai estar, por gentileza, nos despedindo com uma palavra de oração. Vejo vocês próxima terça, se Jesus não voltar, dia 4, se não me engano. Deixa eu conferir aqui, minha cabeça não está legal no calendário. Dia 4 de março, Dia Mundial da Oração, para quem não sabe. 4 de março foi proclamado na Inglaterra, em 1922, o Dia Mundial da Oração. Então estaremos voltando com a nossa penúltima aula, 4 de março, terça-feira, Dia Mundial da Oração. Diácono Kelson, por favor, abrindo o seu áudio e nos despedindo com a palavra de oração. Muito obrigado a todos e agradeço aos que já fizeram os seus pagamentos do mês de fevereiro. Se você ainda não fez, tem até sexta-feira para fazer sem multa, tá bom? Os que não fizeram ainda os seus pagamentos do mês de fevereiro, você tem até sexta-feira. Muito obrigado, Deus abençoe. Diácono Kelson. Amém. Oremos, irmãos. Eterno soberano Deus, aqui estamos, ó Pai, para te agradecer por tudo que o Senhor tem feito no decorrer da aula, Pai.
que o Senhor continue abençoando a vida de cada aluno, ó Deus, que o Senhor continue dando graça, nós venhamos crescer em graça, meu Deus, e conhecimento da tua palavra. Eu continuo abençoando também a vida do pastor, ó Pai, pois o Senhor sabe o que se passa na saúde, ó Deus, continua abençoando, dando força, meu Pai, restaurando a saúde, dando vigor, ó Deus, que nós venhamos, ó Pai, sempre estar, meu Deus, fortalecendo na tua palavra, pois sabemos que a tua palavra, meu Deus, é toda divinamente inspirada, meu Deus, e proveitosa para nos ensinar, para nos redarguir, para nos corrigir, ó Deus, e nos instruir, meu Deus, em justiça, Pai, para que nós possamos ser, meu Deus, cada vez mais perfeitos para fazer a tua obra, para que nós possamos, ó Deus, sempre estar, meu Deus, fazendo a tua vontade, meu Deus, aquilo que o Senhor quer para nós. Meu Deus, toma em tuas mãos as nossas vidas, nos dê um resto de semana abençoado em cada um de nós, ó Pai, assim te pedimos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Não vai embora sem proclamar o lema. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Ó, no coração de vocês, boa terça-feira, ótimo final de dia, semana abençoada, 4 de março, estamos aqui de volta, se Jesus não voltar, se voltar, melhor ainda. Obrigadão, gente, pelas orações, obrigado mesmo pelas vossas orações, continuem orando por mim e eu orando por vocês e orando uns pelos outros, obrigado, paz do Senhor, bom descanso a todos. Amém. Deus abençoe.